Imagine uma noite silenciosa. Não o silêncio pacífico de quem descansa após um dia de trabalho, mas o silêncio tenso, pesado, que antecede uma tragédia. Um silêncio que parece ter dentes. Ao redor das imponentes muralhas de Jerusalém, um exército acampa. São 185 mil soldados. É a máquina de guerra mais poderosa e temida que o mundo antigo já conheceu. São os assírios, o império que nunca perde uma batalha. O império que transforma reinos em cinzas. Lá dentro, na cidade sitiada, o povo treme. As crianças se agarram às saias das mães. Os homens idosos lembram das histórias de horror que correm o mundo. Eles sabem o que acontece quando os assírios vencem. Cidades são queimadas até o chão. Homens são empalados em estacas diante das portas da cidade. Mulheres e crianças são levadas como escravas, vendidas como gado nos mercados de Nínive. O rei Ezequias já havia tentado tudo o que estava ao seu alcance humano. Ele pagou ouro, pagou prata, esvaziou os tesouros do templo, tirou até as placas de ouro das portas da casa do Senhor para aplacar a fúria do imperador Senaqueribe. Mas não adiantou. Nada adiantou. O inimigo não veio para negociar, ele veio para destruir. Veio para apagar o nome de Judá do mapa. Do lado de fora, acampados nos montes, os soldados assírios estão confiantes. Eles riem alto, contam histórias de conquistas passadas, afiam suas espadas nas pedras, enquanto o fogo das fogueiras dança em seus rostos duros. Eles são profissionais da morte. Nunca perderam, nunca recuaram. O comandante deles, um homem chamado Rabsaqué, que não era apenas um general, mas o principal copeiro do rei, uma posição de altíssima confiança, já havia subido até perto das muralhas e gritado em hebraico perfeito, para que todos dentro da cidade ouvissem. Ele não gritou em aramaico, a língua dos diplomatas. Ele gritou na língua do povo comum. Ele queria que cada homem, cada mulher e cada criança ouvisse e perdesse a esperança. Suas palavras foram calculadas para destruir a moral. Ele disse: "Não se deixem enganar por Ezequias. Ele não pode salvá-los. E o Deus dele? Que Deus, entre todos os deuses das nações, conseguiu livrar sua terra das minhas mãos?" A pergunta ficou ecoando no ar por dias. Era uma pergunta justa do ponto de vista militar. Era lógica. Os deuses de Ramate, de Arpade, de Sefarvaim, os deuses de Sefarvaim, todos haviam falhado diante da máquina assíria. Por que o Deus de Israel seria diferente? Por que este Deus invisível, sem estátua, sem templo visível aos olhos do acampamento, seria capaz de fazer o que os outros não fizeram? O povo nos muros ouviu aquilo e o medo entrou em seus ossos como água na areia. Lá dentro, na solidão do palácio, Ezequias fez algo que parecia loucura aos olhos dos estrategistas. Ele não convocou o conselho de guerra. Não mandou chamar os capitães. Ele rasgou suas vestes reais, as vestes de linho fino, e vestiu pano de saco. Pano de saco era áspero, desconfortável, feito de pelos de cabra, usado apenas em luto e arrependimento. E vestido assim, ele foi para o templo. Não para um discurso motivacional, não para arengar as tropas. Ele foi para o templo diante do Deus invisível, diante do véu. Ele entrou no santuário, onde poucos podiam entrar. E ali, na presença do Senhor dos Exércitos, ele abriu a carta. Ele abriu a mensagem ameaçadora que recebera de Senaqueribe, aquela que listava todos os horrores que viriam, e ele a estendeu diante do Senhor. E então ele orou. Não foi uma oração formal, litúrgica, ensaiada. Foi um grito. Um grito de um homem que chegou ao fundo do poço. Ele orou: "Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram todas as nações e seus territórios, e lançaram os seus deuses no fogo. Mas aqueles não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, obra de mãos humanas, e por isso puderam ser destruídos. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus." Silêncio. O eco da oração ficou pairando no ar do templo. O rei esperou, e então a resposta veio. Não através de um trovão, não através de um terremoto. Veio através de um homem, o profeta Isaías, o mensageiro de Deus. Ele mandou dizer ao rei: "Não tenha medo.
Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia e voltará para a sua terra. E a espada o farei cair na sua própria terra. Por mim, diz o Senhor, eu o farei voltar pelo caminho por onde veio. Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, nem virá perante ela com escudo, nem levantará tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. E não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Imagine a cena. O rei ouve aquelas palavras. Ele crê? Ele duvida? O que seus olhos veem? Os soldados continuam lá fora. As muralhas continuam de pé, mas o cerco continua. A fé de Ezequias é testada naquela noite. O sol se põe lentamente por trás das colinas da Judéia, pintando o céu de laranja e púrpura. As fogueiras do acampamento inimigo brilham na escuridão que cai. 100.000 soldados, 200.000, uma multidão armada até os dentes, uma metrópole de tendas e armas. E Jerusalém? Jerusalém tem apenas alguns metros de muralha de pedra e a promessa de um Deus que ninguém vê. A noite cai. E com ela, um silêncio estranho começa a descer sobre o vale. O que aconteceu naquela noite não tem registro nos anais militares de nenhum império, porque não há soldado sobrevivente para contar a história. O que aconteceu foi um silêncio ainda mais profundo. Um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que precede a criação do mundo, quando a terra era sem forma e vazia. Ou o silêncio de um túmulo imenso. O anjo do Senhor passou pelo acampamento. Não houve trombeta, não houve grito de guerra, não houve som de espada, não houve relincho de cavalo. A Bíblia descreve o evento de forma quase clínica, sem alarde, sem efeitos especiais. E aconteceu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que eram todos corpos mortos. Vamos tentar imaginar essa cena. O anjo, não um anjo barroco com asas de pomba e harpa. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma figura de poder terrível e santo. É o mesmo tipo de ser que, séculos antes, passou por cima das casas dos hebreus no Egito, poupando os que tinham sangue no umbral e matando os primogênitos. É o mesmo tipo de ser que apareceu a Josué como príncipe do exército do Senhor. Não há descrição de sua aparência, apenas do seu efeito. Ele simplesmente passou. Ele olhou, ele tocou, ele soprou, não sabemos. Sabemos apenas que o sopro da vida foi retirado daqueles corpos. 185.000 vezes. Imagine o mecanismo. Soldados em suas tendas. Alguns talvez dormindo profundamente, exaustos da marcha. Outros talvez em vigília, sentinelas que deveriam estar acordados, olhando para as estrelas. Talvez um soldado estivesse sonhando com sua casa, com sua família distante, nas margens do Tigre. Talvez outro estivesse tendo um pesadelo. E num instante, entre um batimento cardíaco e outro, entre uma respiração e a seguinte, tudo cessou. Não houve dor, não houve grito. O texto diz que pela manhã, quando se levantaram, viram os corpos. Quem se levantou? Os que sobreviveram. E quem sobreviveu? O texto não especifica, mas sabemos que Senaqueribe sobreviveu. Ele estava lá. Ele acordou na manhã seguinte. Imagine a cena do imperador acordando. Talvez ele tenha dormido em uma tenda maior, mais luxuosa, com tapeçarias e conforto. Ele acorda com um silêncio. Um silêncio que não é normal. Um acampamento daquele tamanho nunca é silencioso. Sempre há o barulho dos animais, o barulho dos ferreiros, o barulho dos soldados se movimentando. Mas não naquela manhã. Ele se levanta, ele sai da tenda e começa a ver. Primeiro um corpo aqui, caído perto de uma fogueira apagada. Depois, outro. Depois, uma fileira de corpos. Ele começa a andar mais rápido. Ele chama seus oficiais. Ninguém responde. Ele corre entre as tendas, abrindo as abas. Em cada uma, a mesma cena. Homens deitados em suas camas, com suas armas ao lado, mas não respiram. Estão mortos. Em cada tenda, a mesma cena. Homens fortes, guerreiros invencíveis, os soldados mais temidos do mundo, jazem silenciosos como se apenas dormissem um sono profundo. Mas não dormem. Nunca mais acordarão. 185.000. É um número que a mente humana não consegue processar completamente. É uma multidão. Para se ter uma ideia, a bomba atômica lançada sobre Hiroshima, no Japão, matou cerca de 140.000 pessoas.
mas num clarão de fogo e destruição que devastou uma cidade inteira. Aqui não houve explosão, não houve fogo, não houve destruição de propriedade. As tendas estavam intactas, as armas estavam intactas. A comida estava intacta nas panelas. Os cavalos provavelmente estavam vivos, amarrados, inquietos com o cheiro da morte. Mas os homens simplesmente pararam de existir. Houve apenas o toque do divino. O exército mais poderoso do mundo foi reduzido a um imenso cemitério ao ar livre em uma única noite. O vale que antes ecoava com o barulho de 200.000 homens, agora ecoava apenas com o vento e talvez o som dos abutres começando a se reunir. E o imperador Senaqueribe, ele não estava entre os mortos. Ele acordou, viu o que restou de seu exército, viu a magnitude do desastre. O maior exército já reunido estava morto. Ele estava sozinho no meio de um mar de cadáveres. E a Bíblia diz, de forma quase lacônica, que ele partiu, voltou e ficou em Nínive. A frase esconde um drama humano imenso. O leão que rugia contra Deus, que desafiava o céu, fugiu de rabo entre as pernas, sem exército, sem glória, sem nada. Ele voltou para sua capital, Nínive, humilhado, derrotado, não por um exército rival, mas por algo que ele não podia explicar. Ele voltou para casa e o silêncio o seguiu. Mas a história não termina completamente aí. Anos depois, os historiadores e arqueólogos encontrariam registros assírios. Em um prisma de argila hexagonal, hoje mundialmente conhecido como o Prisma de Senaqueribe, que está guardado no Museu Britânico, o imperador conta sua versão da história, esculpida em caracteres cuneiformes. Ele se gaba longamente de ter conquistado 46 cidades fortificadas de Judá, de ter tomado 200.000 prisioneiros, de ter trancado Ezequias em Jerusalém como um pássaro na gaiola. Mas há algo curiosamente ausente no texto dele. Algo ensurdecedor. Ele não diz que tomou a cidade de Jerusalém. Ele não diz que capturou o rei Ezequias. Ele não diz que o Deus de Israel foi derrotado. O silêncio dele é mais eloquente do que qualquer fanfarra. Porque não há glória em admitir que seu exército foi aniquilado, não por um inimigo de carne e osso, mas por uma força que você não pode ver, não pode tocar, não pode combater e não pode explicar nos seus anais de guerra. O prisma termina com ele reconstruindo seus palácios. Mas a sombra daquele vale de ossos permaneceu sobre sua vida. E o fim de Senaqueribe? A Bíblia registra, e a história confirma, que ele não morreu em batalha. Ele morreu em sua própria terra, em Nínive, assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, enquanto adorava no templo do seu deus Nisroque. A espada que ele afiou contra Jerusalém encontrou seu pescoço nas mãos da própria casa. O Deus que ele desafiou esperou. A justiça divina muitas vezes não vem no instante do desafio, mas ela vem. Esta história não é apenas um conto antigo, uma lenda piedosa para ser contada em escolas dominicais. É uma declaração teológica e histórica de enormes proporções. Ela diz que há momentos na vida das nações e na vida de cada um de nós, em que o cerco é real, o inimigo é real, a ameaça é real, mas o livramento também é real. Aquela noite em Jerusalém é um lembrete perene de que o mundo espiritual não é uma metáfora. Ele não é um conceito filosófico abstrato. Ele é mais real, mais concreto, mais poderoso do que todas as espadas e lanças e exércitos que já marcharam sobre a terra. Aquela noite, enquanto os assírios dormiam o sono da autoconfiança, o céu agiu. E agiu sem alarde, sem espetáculo, sem barulho. Apenas com a precisão cirúrgica de quem conhece cada respiração, cada batimento cardíaco, cada pensamento. O que leva um Deus a fazer algo assim? A Bíblia é clara. Não era porque Jerusalém era uma cidade perfeita, cheia de pessoas justas. Longe disso. Os profetas constantemente denunciavam os pecados de Judá. Mas havia algo diferente naquela hora. Havia um homem, Ezequias, que depositou sua confiança exatamente onde ela deveria estar. Ele não confiou na sua própria força porque não tinha. Ele não confiou em alianças com o Egito, que eram como um cajado de caniço que perfura a mão de quem se apoia nele. Ele confiou no nome do Senhor. E mais importante, a causa de Deus estava em jogo. Os assírios não desafiaram apenas Ezequias. Eles desafiaram o Deus vivo. Trataram-no como mais um ídolo de madeira e pedra. E o Senhor mostrou de forma inesquecível e terrível que não se deixa escarnecer. A glória do seu nome estava ligada à libertação daquela cidade. Hoje, quando olhamos para as manchetes dos jornais,
Quando vemos os noticiários com guerras, rumores de guerras, crises econômicas, pandemias, ameaças globais, quando sentimos o cerco se fechando em nossas vidas pessoais, problemas financeiros que parecem um exército, doenças que sitiam nossos corpos como inimigos implacáveis, relacionamentos quebrados que nos cercam como muralhas de mágoa. Parece que o mundo está desabando. Parece que não há saída. Parece que os gigantes são grandes demais. Mas esta história ecoa através dos séculos, através dos milênios, para nos lembrar de uma verdade fundamental. Deus ainda é o mesmo. O anjo do Senhor que passou naquela noite sobre o acampamento assírio não se aposentou. Ele não se cansou. Ele não perdeu o seu poder com o passar do tempo. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. E você, que talvez esteja vivendo sua própria noite de cerco, ouvindo os gritos de deboche do inimigo lá fora, as vozes na sua cabeça que dizem que não tem jeito, que o Deus no qual você confia já falhou antes com outros, que a sua fé é inútil. Veja o sol nascer, o amanhecer vem. Pode ser que hoje mesmo, enquanto você dorme, o anjo esteja passando. O acampamento inimigo pode amanhecer silencioso. As muralhas podem estar intactas, mas o exército que as sitiava pode não estar mais lá. Porque há um Deus que luta por aqueles que confiam nele. E ele não precisa de espada, não precisa de exército, não precisa de tanques ou de estratégias humanas. Ele pode agir no silêncio profundo de uma noite qualquer, enquanto o mundo dorme, e mudar completamente a história, o destino, o futuro. Que esta verdade penetre no seu coração como a luz da manhã penetrou naquele vale de ossos. O anjo ainda passa. A batalha não é sua, é do Senhor. E o silêncio dele, muitas vezes, é a resposta mais alta de todas. Amém.